4. O micróbio egoísta. T. Todos querem saber como melhorar o sistema imunológico. Digite sistema imunológico no Google e uma das primeiras frases sugeridas, cheia de otimismo, o combina com a palavra fortalecer. Num mundo perfeito, a resposta à indagação de como fortalecer seu sistema imunológico seria um superalimento docinho, de preferência uma fruta silvestre de algum local secreto. Nos Andes. O custo exorbitante dessa frutinha só poderia significar uma coisa. Deve funcionar. Quase todo mundo quer evitar as rodadas incessantes de resfriados e a gripe ocasional contraída pelo contato com as outras pessoas em ônibus, metros, etc. Mas qual o verdadeiro segredo para um sistema imunológico saudável e ativo? Nossa grande tendência a contrair germes é uma consequência lastimável de nossa supersociabilidade. Várias vezes por ano, passamos por dias desagradáveis, em que não nos sentimos bem o suficiente para trabalhar, mas também não estamos tão doentes assim para precisar passar o dia no sofá. Claro que, ao resistirmos com bravura e nos arrastarmos para o escritório, fungando e espirrando o dia inteiro, estamos fazendo exatamente o que a peste do micróbio deseja. Continuamos sendo sociais, e assim, o espalhamos por aí. Não estar doente o suficiente para ficar em casa significa que o patógeno, o micro-organismo causador da doença, conseguiu alcançar o equilíbrio perfeito entre virulência e inocuidade. Eles são nocivos o suficiente para serem transmitidos. Tosses e espirros espalham doenças. Inofensivos o bastante para garantirem que você não morra antes de encontrar outras pessoas, que são potenciais hospedeiras para eles. Uma das pequenas vantagens de doenças infecciosas realmente terríveis, com taxas de mortalidade na casa dos 90%, como o ebola e o antraz, é que são tão virulentas e matam tão rápido que mal têm a chance de infectar outras pessoas. Os esforços terríveis do ebola em sustentar a epidemia, que começou na África Ocidental em 2014, devem-se provavelmente ao fato de ter se tornado menos nocivo, com uma taxa de mortalidade de cerca de 50% a 70% dos infectados. Essa queda na virulência e na mortalidade significa que as vítimas podem sobreviver um pouco mais, dando ao vírus uma chance melhor de contaminar um novo hospedeiro e perpetuar sua disseminação. Muitos animais selvagens, por outro lado, não tendem a sofrer dessas doenças incômodas, não porque tenham um sistema imunológico superior, mas porque são necessários contatos entre indivíduos jovens e suscetíveis para que haja um surto da doença. Algumas cabras solitárias dos Alpes franceses nunca se encontram com seus primos dos Pirineus, de modo que infecções são raras. Algo semelhante ocorre com espécies solitárias, leopardos, digamos, entre as quais as doenças infecciosas não conseguem se estabelecer em sua população.
Combine a supersociabilidade com o amor pelas viagens, e os patógenos fazem a festa, contato constante e um suprimento ilimitado de sangue novo. Não é por acaso que, ao lado dos humanos, os morcegos são um dos mais poderosos transmissores de doenças no mundo inteiro, provavelmente incluindo Ebola. Como nós, muitas espécies de morcegos vivem em grandes colônias, com milhares ou milhões de indivíduos espremidos em espaços densamente povoados. Com isso, os patógenos têm ainda mais oportunidades para fixar residência. Espalham-se em ondas pelos morcegos, depois sofrem mutação e fazem outra rodada após meses ou anos. Além disso, os morcegos sabem voar. À medida que indivíduos de diferentes tocas se reúnem nos locais de alimentação, o mesmo ocorre com seus micróbios, que assim podem vencer a distância entre populações isoladas. Os seres humanos compartilham essas características. Supersociabilidade e hipermobilidade, com os morcegos num grau maior do que seria desejável. Nós nos apinhamos em cidades e viajamos de avião ao redor do mundo, compartilhando e espalhando micro-organismos, tanto os patogênicos quanto os inofensivos. A realidade para a maioria das pessoas é que, ao invés de ter um sistema imunológico fraco, o delas funciona além da conta. Poderia parecer normal sofrer um acesso de febre do feno a cada primavera e espirrar toda vez que você pega o gato no colo, mas não é. Talvez seja normal no sentido de ser comum que muitas pessoas no mundo desenvolvido sofram de alergias. Mas tente pensar. Que tipo de processo evolutivo por acaso deixaria 10% das crianças sem fôlego e ofegando para respirar, como é o caso da asma? De que forma a intolerância a algo tão corriqueiro quanto o pólen poderia ser benéfica para 40% das crianças, 30% dos adultos, como no caso da febre do feno? Pessoas que sofrem de alergia raramente se consideram portadoras de uma disfunção imunológica, mas é disso que se trata. Não é de estímulo que elas precisam, muito pelo contrário. As alergias são o resultado de um sistema imunológico hiperativo cujo objetivo é destruir substâncias que não representam nenhuma ameaça real ao corpo. Na verdade, o tratamento dessas alergias em geral envolve o uso de esteroides ou anti-histamínicos para diminuir a imunidade do doente. Nos países desenvolvidos, as alergias já se estabeleceram. Na década de 1990, a proporção da população afetada se estabilizou. Isso poderia indicar apenas que todas as pessoas geneticamente suscetíveis à alergia agora já tenham sido afetados por ela, não que a causa subjacente tenha se estabilizado. Mais longe da multidão frenética, nas zonas rurais, pré-industriais, não ocidentalizadas do mundo, as alergias não causam tantos transtornos. Em todos os outros lugares, o aumento implacável persiste, arrastando cada vez mais pessoas para esse estado de exagero imunológico anormal,
à medida que as gerações se sucedem. Desde que o aumento no número dos casos no Ocidente começou lá pela década de 1950, a pergunta sempre foi a mesma: qual é a causa subjacente? Durante a maior parte do século passado, a teoria tradicionalmente aceita defendia que as alergias seriam desencadeadas em crianças que passaram por muitas infecções. Em 1989, um médico britânico chamado David Strachan colocou essa ideia em xeque. Num artigo breve e objetivo, ele sugeriu o exato oposto, que as alergias eram resultado da falta de infecções. Strachan havia analisado um banco de dados nacional que continha informações sociais e de saúde sobre um grupo de mais de 17.000 crianças britânicas nascidas na mesma semana de março de 1958 e cuja situação foi acompanhada até que atingissem 23 anos. De todos os dados coletados, classe social, riqueza, endereço, etc., 2 fatores se destacaram no que diz respeito à chance de ser vítima da febre do feno. O primeiro era o número de irmãos e irmãs da criança, um filho único. Tinha uma chance muito maior de desenvolver febre do feno do que alguém com 3 ou 4 irmãos. O segundo era a posição na família, crianças com irmãos mais velhos tinham uma tendência menor a sofrer de febre do feno do que aquelas com irmãos mais novos. Como quem tem filhos sabe, crianças pequenas podem apresentar um fluxo constante de resfriados. Elas são um viveiro ideal para bactérias e vírus, já que seu sistema imunológico ainda está despreparado para o ataque diário dos patógenos que os seres humanos precisam enfrentar. O hábito de colocar tudo na boca faz com que o bebê espalhe micróbios, tanto bons quanto ruins, aonde quer que vá. Quanto mais crianças, mais micro-organismos vão ficando para trás em trilhas de catarro e saliva. Para Strachan, as crianças em famílias maiores estavam se beneficiando das infecções extras que seus irmãos, particularmente os mais velhos, traziam para casa. De algum modo, pensou ele, essas infecções nos primeiros anos da vida funcionavam como uma proteção contra a febre do feno e outras alergias. Logo denominada hipótese higiênica, a ideia de Strachan era respaldada pelo fato de que o aumento na prevalência de alergias vinha acompanhado pela melhoria gradual dos padrões de higiene. O banho semanal antes da igreja em uma banheira morna se transformou numa ducha diária em água quente, fumegante. A comida passou a ser refrigerada ou congelada, em vez de conservada em salmoura e fermentada. O tamanho das famílias estava encolhendo e a vida foi se tornando cada vez mais urbana e refinada. A hipótese higiênica fazia sentido, especialmente porque, nos países em desenvolvimento, que tinham altas taxas de doenças infecciosas, as alergias ainda eram raras. Parecia que na Europa e na América do Norte as pessoas estavam limpas demais, e o sistema imunológico delas, desesperado para ter alguma utilidade
Ficava louco para atacar mesmo as partículas mais inofensivas, como o pólen. Embora a hipótese higiênica representasse um novo paradigma no campo da imunologia, logo ganhou reconhecimento científico. Ela tem um apelo intuitivo. Com frequência as células imunológicas são personificadas e retratadas como caçadoras agressivas, ávidas por perseguir e destruir. Nós imaginamos que elas sejam implacáveis quando não se fazem úteis. E, assim, à medida que as doenças infecciosas graves são eliminadas pelas vacinas e a limpeza se encarrega dos germes mais benignos, as células imunológicas ficam nervosas, sem nada para matar. Esse antropomorfismo torna fácil aceitar o resultado sugerido. As células imunológicas voltam sua atenção para partículas inofensivas, a fim de continuarem na briga. Essa ideia logo passou a incluir, além das infecções bacterianas e virais, os parasitas, particularmente vermes, como tênias, oxiuros e ancilostomídeos. Como acontece com os patógenos microscópicos, as chances de abrigar um verme se tornaram quase nulas no mundo desenvolvido. Restou apenas a suspeita entre os cientistas e o público em geral de que os vermes vinham mantendo o sistema imunológico ocupado e que sua ausência o deixou com excesso de pessoal e falta de trabalho. A associação descoberta por David Strachan entre o tamanho das famílias, a prevalência de alergias resistiu a dezenas de outros estudos. Imagine por um momento que o sistema imunológico possui duas divisões, o Exército e a Marinha. Suponhamos que o Exército lida com ameaças em terra e a Marinha com ameaças no mar. Uma diminuição das ameaças marítimas significa que muitos daqueles que ingressariam na Marinha agora são recrutados pelo Exército, mas a falta de ameaças adicionais em terra acaba deixando o Exército com excesso de contingente. O mesmo aconteceria no corpo, uma divisão de células imunológicas, conhecidas como células T auxiliares 1, TH1, costuma responder a ameaças de bactérias e vírus. Uma segunda divisão, das células T auxiliares 2, TH2, geralmente reage a parasitas, inclusive vermes. Se o fardo das doenças infecciosas causadas por bactérias e vírus diminuiu devido a uma melhora geral na higiene, a divisão TH1 fica reduzida. Assim, o pessoal da divisão TH2 vem preencher essa lacuna, mas as células extras acabam ficando com quase nada para fazer. Por isso, além de ficarem atentas para combater parasitas e vermes, começam a atacar também partículas inofensivas, como pólen e células epiteliais, por exemplo. Simples e elegante, não é? Mas será que essa teoria era realista? O desafio seguinte de Strachan foi procurar uma ligação clara, não apenas entre tamanho da família e alergias, mas entre infecções e alergias, para respaldar sua hipótese. Alguns dados pareciam estar de acordo com a teoria.
Pessoas infectadas com hepatite A ou sarampo não tinham alergias tão frequentes como as não infectadas. Mas a dificuldade de encontrar indícios dessa associação para a maioria das infecções comuns o intrigou. De fato, o próprio Strachan constatou que bebês que passaram por uma infecção no primeiro mês de vida não tinham menos chances de desenvolver alergias do que os outros. Mesmo nas circunstâncias em que mais infecções significavam menos alergias, sempre parecia haver uma explicação melhor para essa ligação. Infelizmente, assim como minha analogia com Exército e Marinha, a divisão simplista das tarefas antipatógenos do sistema imunológico entre células Th1 e Th2 não se sustenta. Nenhum patógeno é combatido somente por células Th1 ou apenas por células Th2, isso sempre envolve células dos dois tipos. Além disso, se o excesso de células Th2 fosse culpado pelo aumento da prevalência de alergias, a ocorrência de diabetes infantil e esclerose múltipla não deveria estar aumentando também. Essas doenças são autoimunes, em que o corpo ataca suas próprias células, e ambas envolvem um excesso não de células Th2, mas de Th1. O elemento mais contraditório da hipótese higiênica, porém, é que, na ausência de germes e vermes, resta às células imunológicas um alvo aparentemente legítimo, que elas poderiam perseguir, em vez de se voltarem contra o pólen e as células epiteliais. Embora hoje em dia os verdadeiros patógenos sejam visitantes relativamente raros no mundo ocidental, nosso corpo está passando por uma invasão microbiana cujo tamanho intimidaria o sistema imunológico mais voraz. Pesando uns 2 quilos no total, com seu centro de controle no cólon, esse grupo de germes invasores, a microbiota, vive lado a lado com a maior concentração de células imunológicas no corpo humano. No entanto, sobrevive ilesa. Se o sistema imunológico estivesse mesmo tão agitado assim, procurando inimigos para atacar, na certa aproveitaria a chance de atacar esses intrusos, não é? Mas como o sistema imunológico sabe o que atacar? Você deve achar óbvio. Tudo que não faça parte do corpo. Tudo de não humano nos humanos, de não gato nos gatos, de não rato nos ratos. Ele só precisaria, por um lado, reconhecer o que é humano, ou gato ou rato. E não fazer nada, e, por outro, reconhecer o que não é humano. Não eu. E atacar. Esse dogma do eu não eu tem servido de base para a imunologia há mais de um século. Mas pense no que aconteceria se o sistema imunológico realmente aplicasse esse sistema de classificação e atacasse tudo o que fosse não eu. Moléculas de comida, pólen, poeira, até mesmo a saliva de outra pessoa? Opor resistência a essas coisas não só é inútil como é um completo desperdício de energia, afinal, são substâncias inofensivas.
O fato de algo ser não eu não implica que seja perigoso e deva ser eliminado. Por outro lado, imagine o que aconteceria se o sistema imunológico não destruísse nada que fosse eu. Isso é algo um pouco mais obscuro, mas não menos importante, pois mais coisas que você poderia imaginar são indesejáveis mesmo sendo eu. Para começo de conversa, não fosse a eliminação do eu pelo sistema imunológico, todos teríamos dedos das mãos e pés colados por membranas, como os dos patos. Por volta da 9ª semana de gravidez, o feto humano começa a ter uma aparência humana, apesar de ser do tamanho de uma uva. Nesse ponto, as células em torno dos dedos das mãos e dos pés cometem suicídio, sofrendo uma morte celular programada para permitir que os dedos se separem. A operação de limpeza é regida por fagócitos, um grupo de células imunológicas que engole e desmonta as membranas descartadas. O mesmo ocorre com as sinapses do cérebro. Para alcançar o equilíbrio perfeito entre lembrar e esquecer, precisamos destruir as ligações entre os neurônios que não são mais úteis, tarefa realizada por um tipo especializado de fagócito. O mesmo vale para células em risco de se tornarem cancerosas, com uma frequência maior do que você imagina. Estamos provavelmente falando de dezenas de vezes por dia. Erros no processo de cópia do DNA ameaçam dar a alguma célula-chave da imortalidade. Câncer são as células do sistema imunológico, patrulhando o corpo em busca de sinais de erros, que impedem que isso aconteça quase todas as vezes. É tão importante tolerar algumas substâncias, não eu, e atacar algumas, que são eu, quanto destruir patógenos externos. A microbiota claramente se encaixa na categoria não eu. Ela é formada por organismos inteiros, que não apenas pertencem a espécies diferentes de nós, mas a diferentes reinos biológicos. Além disso, são extremamente semelhantes às criaturas que causam tantos problemas ao sistema imunológico, as variedades patogênicas de bactérias, vírus e fungos. Além disso, os membros da microbiota têm, revestindo sua superfície, o mesmo tipo de moléculas que o sistema imunológico usa para detectar patógenos. Mas algo nesses micróbios instrui o sistema imunológico a não atacá-los. A hipótese higiênica de David Strachan é excelente, mas agora está passando por uma revisão. Ele sugeriu que quanto mais infecções tivermos na infância, menores serão as chances de desenvolvermos alergias. O problema é que os dados não batem e os mecanismos não funcionam bem assim. Em certo sentido, a reformulação pela qual a teoria está passando é bem sutil. Embora não cause doenças, a microbiota é, de certa forma, uma grande infecção. Esses micróbios são intrusos,
mas se intrometeram há muito tempo e trazem tantos benefícios que o sistema imunológico aprendeu a aceitá-los. No entanto, como os micro-organismos que vivem no nosso corpo escaparam da destruição? E o que acontece com o nosso bem ajustado sistema imunológico em caso de desequilíbrios? Cheguei a um ponto em minha descoberta dos micróbios que habitam o corpo humano em que parei de me ver como um indivíduo e comecei a me considerar um receptáculo da minha microbiota. Agora meus micro-organismos e eu formamos uma equipe. Mas, como em qualquer relacionamento, é dando que se recebe. Eu sou provedora e protetora deles, que em troca me sustentam e nutrem. Pego-me pensando se as minhas escolhas alimentares os deixariam gratos ou não, e vejo minha saúde mental e física como indicadores que atestam meu valor como sua anfitriã. Eles são minha colônia particular, e sua preservação é tão valiosa para mim quanto o bem-estar das células do meu próprio corpo. Apesar da habilidade unicamente humana de compreender essa parceria de forma consciente, não se trata de uma aliança exclusivamente humana. Como veremos no capítulo 6, sua colônia particular começa com uma arca de Noé de espécies que sua mãe lhe transmite no nascimento. Os primeiros micróbios de sua mãe vieram da sua avó, e os dela da sua bisavó, e assim ad infinitum. Em algum ponto, 8.000 tataravós atrás, aquele presente microbiano foi sendo transferido de mãe para filho em nossos ancestrais pré-Homo sapiens. Essa transferência ocorreu há muito em nossa história evolutiva, está além da humanidade, dos primatas, dos mamíferos, e remonta à alvorada do reino animal. Um dos truques favoritos dos professores de biologia é pedir que os alunos abram bem os braços e tracem a biografia do planeta ao longo deles. Na ponta do dedo médio da mão direita está a formação da Terra, 4,6 bilhões de anos atrás. A ponta do dedo médio da mão esquerda representa a data de hoje. As rochas da Terra esfriaram e a vida bacteriana começou só no cotovelo do braço direito. Depois disso, demorou até um pouco antes do pulso esquerdo, outros 3 bilhões de anos, para que os animais mais básicos evoluíssem. Os mamíferos, em toda a sua glória peluda e ponderada, surgiram apenas no dedo médio da mão esquerda e os seres humanos como nós entraram em cena somente no finalzinho da unha desse mesmo dedo. Uma história do planeta Terra. Portanto, os animais nunca conheceram a vida sem as bactérias. A existência de cada um deles está tão interligada que, escondidas dentro de quase todas as células animais, estão os fantasmas das bactérias mais simples. Envoltas por uma célula maior, vale a pena hospedar essas bactérias, porque cada uma delas se especializou em obter energia de moléculas de alimento. Elas são as mitocôndrias, as usinas de força das células, que convertem comida em energia através da respiração celular.
tão indispensáveis à vida multicelular, agora quanto nos primórdios do reino Animalia. Essas ex-bactérias se tornaram tão arraigadas que não as consideramos mais micróbios propriamente ditos. As mitocôndrias são uma evidência evolutiva das primeiras alianças entre dois organismos. Desde então, os menores organismos se unem aos maiores. O padrão dessas alianças pode ser visto na árvore da vida. Uma comparação entre a árvore evolutiva dos relacionamentos entre espécies de mamíferos e a árvore das bactérias que habitam esses mamíferos revela que os dois grupos viajaram juntos ao longo da evolução. As árvores se espelham nos pontos em que uma espécie de mamífero se divide em duas, os micróbios que ela abriga também se dividem, evoluindo separadamente com seu novo hospedeiro a partir desse ponto. Esse estreito relacionamento entre um hospedeiro e sua microbiota levou a uma ideia nova e revolucionária que toca no ponto central do funcionamento da evolução por seleção natural: a evolução da mitocôndria. Assim como Darwin em A Origem das Espécies, começaremos não pela seleção natural, mas pela seleção artificial. Darwin escreveu sobre a criação de pombos, já que esse era o hobby favorito de alguns cavalheiros na época. Ilustrarei meu argumento com cães em vez de pombos. Tanto um dog alemão quanto um fox terrier descendem dos lobos, e mesmo assim, nenhum dos dois guarda qualquer semelhança com seus ancestrais. Os dogs alemães foram criados para a caça de veados, javalis e até ursos nas florestas da Alemanha. A cada geração, seus criadores escolhiam cães com tamanho, velocidade, potência suficientes para se tornarem os pais da geração seguinte. Gradualmente, esses traços se tornaram mais pronunciados, já que as características mais apropriadas foram selecionadas pelos criadores, de forma artificial, não natural. Os Fox Terriers, na outra extremidade da escala, foram selecionados por seus criadores segundo a velocidade, a agilidade e a capacidade de se enfiar numa toca de raposa. A seleção natural funciona da mesma maneira, só que, em vez de um criador escolher quais características selecionar, o ambiente natural cumpre esse papel. Um guepardo precisa ter pernas poderosas o bastante para correr e caçar, coração e pulmões suficientemente grandes para ter mais fôlego que sua presa, uma visão aguçada para distinguir o filhote no meio de um bando de gazelas. Cada um desses traços é selecionado pelo clima, pelo habitat, pelos competidores, pelas presas ou pelos predadores desse organismo. O que os biólogos evolucionistas discutem é o que exatamente está sendo selecionado. Pode parecer óbvio. O indivíduo com músculos poderosos é aquele que vai viver e procriar. Ele foi selecionado pelas circunstâncias para se reproduzir. Mas então por que as leoas ajudariam seus filhotes? Por que abelhas operárias ajudariam a rainha?
Por que a jovem galinha de água ajudaria os pais? E, o que é ainda mais intrigante, por que um morcego vampiro iria regurgitar uma refeição de sangue para outro que não conseguiu se alimentar, sem que os dois sequer sejam parentes? Se tudo o que importa para um indivíduo é seu próprio sucesso reprodutivo, por que ajudar os outros? Essas indagações levaram os biólogos a discutirem a seleção acima do nível individual. Se a cooperação ajuda os membros de uma comunidade a se reproduzirem, especialmente quando não têm laços de parentesco, o ambiente não está selecionando apenas indivíduos, mas grupos inteiros. Richard Dawkins viria nos lembrar de que tanto a ideia de seleção individual quanto a de grupo estão errando o alvo. Em seu livro de 1976, O Gene Egoísta, ele defendeu a perspectiva de vários biólogos evolucionistas proeminentes, de que a seleção natural escolhe genes. Os corpos, ele diz, são meros veículos para os genes, permitindo que sejam imortais. Eles, assim como os indivíduos, variam. Podem ser replicados e são transmitidos de uma geração para outra. O fato é que os genes são os responsáveis por determinar as chances reprodutivas de um indivíduo e, portanto, são eles, não o indivíduo, que são selecionados. Claro que um gene não consegue agir sozinho. Mesmo o gene mais vivificante e produtor de bebês que a mutação pudesse conceder a um indivíduo é limitado pelas virtudes de seus vizinhos. O que nos traz de volta ao início, o indivíduo, mas talvez com uma maior compreensão da complexidade da seleção natural. A evolução conjunta das espécies hospedeiras e sua microbiota acrescenta mais uma camada a esta rede emaranhada de favores evolutivos. Tomemos como exemplo um herbívoro, um bisão, para imaginar a tarefa da seleção natural na ausência da microbiota. O bisão seria grande o bastante para espantar os lobos, peludo o suficiente para se manter aquecido no inverno e teria força para percorrer longas distâncias em busca de boas pastagens. Mas essas, e muitas outras características vivificantes e produtoras de bebês do bisão, seriam inúteis sem um conjunto satisfatório de micróbios. Sozinho, o bisão não é capaz de digerir a grama. Com a barriga cheia de grama intocada, não conseguiria absorver as moléculas do alimento nem produzir energia. Sem energia, não poderia crescer, se locomover, se reproduzir nem permanecer vivo. Seria inútil. O bisão e sua microbiota evoluíram juntos. Os dois foram selecionados. O bisão precisa ser grande, peludo e forte, mas também deve ter um processo de digestão eficiente para conseguir o apoio da seleção natural. Precisa ser microbiano o suficiente. A combinação do hospedeiro, o bisão, o peixe, o inseto, ou o ser humano, e seus micróbios é conhecida como holobionte. Essa
Codependência e essa inevitabilidade evolutiva levaram Eugene e Ilana Rosenberg, da Universidade de Tel Aviv, em Israel, a proporem outro nível de ação da seleção natural. Os holobiontes, assim como indivíduos e grupos, também são escolhidos por seus méritos reprodutivos. Como nenhum animal consegue viver de forma independente de sua microbiota e nenhuma microbiota sem seu hospedeiro, selecionar apenas um deles seria impossível. Portanto, a seleção natural age sobre ambos, escolhendo as combinações mais fortes, adequadas e aptas a sobreviverem e se reproduzirem. Em última análise, como Dawkins deixa claro, é sobre os genes que a seleção atua, sejam animais ou microbianos. Assim, a ideia dos Rosenbergs ficou conhecida como teoria hologenômica. A seleção atua sobre o genoma do hospedeiro combinado ao do microbioma. O fato é que o sistema imunológico humano não evoluiu de forma isolada. Nunca se tratou de um conjunto estéril de nodos, tubos e células itinerantes, à espera do ataque de um inimigo desconhecido. Pelo contrário, ele cresceu com micróbios de todos os tipos, tantos que nos deixam claramente doentes, quantos que nos mantêm saudáveis. Devido a essa associação milenar, o sistema imunológico conta com a presença de micro-organismos. Quando eles não estão lá, o equilíbrio desaparece. É como se você tivesse aprendido a dirigir com o freio de mão permanentemente puxado. Depois de ter dominado a pressão exata que deve aplicar ao acelerador para vencer o freio e fazer o carro andar, de repente vem alguém, após décadas de direção segura, e solta o freio, fazendo com que sua direção fique louca e descontrolada enquanto você luta para seguir em frente. É claro que mesmo as pessoas menos saudáveis não estão totalmente livres de microbiota, de modo que não podemos prever ao certo a confusão que o sistema imunológico poderia causar em sua ausência. Na história da humanidade, apenas uma pessoa viveu sem microbiota, ou quase. Para isso, esse menino passou a vida numa bolha em um hospital de Houston, conhecido pela mídia como o menino da bolha. David Vetter sofria de imunodeficiência combinada severa, SID, o que significava que ele era completamente incapaz de se defender de patógenos. Os pais de David haviam perdido o primeiro filho devido a essa doença, que é hereditária, mas os médicos confiavam que a cura logo seria encontrada, de modo que a mãe de David resolveu levar sua gravidez adiante. David nasceu em 1971 de cesariana, numa bolha de plástico esterilizada. Era manuseado com luvas plásticas e alimentado com fórmula infantil esterilizada. Jamais conheceu o cheiro da pele da mãe ou o toque da mão do pai. Nunca brincou com outra criança sem uma proteção de plástico impedindo o compartilhamento de brinquedos e risadas. Para tirar David da bolha, seria necessário um transplante da medula de sua irmã. Havia esperança de que isso pudesse ativar seu sistema imunológico e libertá-lo da doença.
mas sua irmã não. Era compatível e David não teve escolha senão permanecer em sua bolha pelo resto da vida. Apesar da doença devastadora, David levou a vida em relativa saúde e nunca esteve doente até sua morte aos 12 anos. O intrigante é que, apesar de ter uma memória espacial ruim, ele era hipersensível à passagem do tempo, talvez porque seu cérebro não precisasse se orientar no espaço, apenas no tempo. Durante seu isolamento, muitos estudos da saúde física e mental de David foram realizados, mas os benefícios de uma microbiota saudável ainda não eram conhecidos. Pensava-se que seu papel se limitasse à sua participação na síntese de vitaminas, e o impacto de estar livre de germes nunca foi investigado. No final, na ausência de um doador compatível, decidiu-se que David deveria receber um transplante de medula óssea da irmã, apesar dos riscos. Um mês após a cirurgia, ele morreu de linfoma, um tipo de câncer no sistema imunológico. O câncer foi provocado pelo vírus de Epstein-Barr, que estava escondido na medula da irmã e, sem que os médicos percebessem, foi transferido para David. Apesar de todos os esforços para manter David livre de germes, desde o nascimento seu intestino já havia sido colonizado por cada vez mais espécies de bactérias. Os médicos sabiam disso e periodicamente faziam cultura dos micróbios nas fezes de David, mas a colônia simples que ele havia adquirido não parecia estar provocando qualquer dano. Se o menino estivesse mesmo livre de germes, o legista em sua autópsia teria encontrado um sistema digestivo muito desproporcional. A primeira porção do intestino grosso, que tem o tamanho de uma bola de tênis, o seco, ao qual o apêndice está ligado, poderia estar do tamanho de uma bola de futebol. A superfície dobrada do intestino delgado provavelmente teria uma área bem menor que a normal, sendo suprida por menos vasos sanguíneos. No entanto, o sistema digestivo de David era como o de qualquer outra criança. Essas diferenças gastrointestinais são típicas de animais livres de germes. Embora não esteja claro por quê. Uma pesquisadora me contou que, na primeira vez em que dissecou um camundongo livre de germes, ficou horrorizada com o tamanho do seco, que ocupava quase todo o abdômen. Mais tarde ela descobriu que todos os camundongos livres de germes têm um seco superdimensionado. Seu sistema imunológico também é muito diferente do de animais normais. É como se nunca tivesse amadurecido após o nascimento. O intestino delgado de mamíferos colonizados, inclusive os seres humanos, normalmente é salpicado de aglomerados de células chamados placas de Peyer que agem como postos de patrulha de fronteira. Em cada placa há uma fileira de minicentros de controle, para onde são levadas as partículas. Não eu. Que estejam passando por ali. Elas então são entrevistadas por células imunológicas sobre suas intenções. As que
São suspeitas desencadeiam uma caçada a outras partículas similares dentro do intestino e, ocasionalmente, no resto do corpo. Em animais livres de germes. Porém, há poucos postos de controle, eles ficam muito espaçados e os guardas são mal treinados e lentos na hora de alertar seus colegas de que houve uma violação da fronteira. Com um sistema imunológico assim, as perspectivas de um animal livre de germes fora da segurança de sua bolha de isolamento não são boas. De fato, quando libertados do casulo, os animais livres de germes logo se tornam presa de alguma infecção e morrem. Dessa forma, fica claro que a microbiota tem uma grande influência sobre o desenvolvimento do sistema imunológico, e isso tem um efeito poderoso sobre sua capacidade de combater doenças. Quando infectados com bactérias do gênero Shigella, que causa diarreia grave em seres humanos, porquinhos da Índia normais não são afetados, mas os livres de germes invariavelmente morrem. Mesmo acrescentar apenas uma espécie da microbiota normal aos porquinhos da Índia já é suficiente para protegê-los dos efeitos fatais da Shigella. Mas esse efeito não se verifica só em animais sem germes. Antibióticos que alteram o equilíbrio normal da microbiota dos animais também levam a mais infecções. Se inserirmos o vírus da gripe na narina de camundongos tratados com antibióticos, eles não serão capazes de combatê-lo e acabarão ficando doentes. Enquanto aqueles que não estão tomando antibióticos não adoecem. As células imunológicas e os anticorpos, que marcam os patógenos que devem ser destruídos, não são produzidos em número suficiente para impedir que a infecção se espalhe e chegue a seus pulmões. Parece paradoxal, afinal os antibióticos existem para tratar infecções, não causá-las. No entanto, apesar de um tratamento com antibióticos poder curar uma infecção, pode também nos deixar expostos a outras. A explicação óbvia é que, sem os micróbios protetores, o corpo fica sujeito ao ataque de seus colegas patogênicos. Mas os antibióticos raramente reduzem o número total de micróbios protetores presentes. Em vez disso, há uma alteração na composição das diferentes espécies. Parece que a verdadeira mudança é no modo como o sistema imunológico se comporta de acordo com quais membros da microbiota estejam presentes. A primeira linha de defesa do intestino é uma grossa camada de muco. Perto das células da mucosa intestinal, o muco está livre de micróbios, mas muitos membros de sua flora moram em sua camada mais externa. O tratamento com o antibiótico metronidazol, por exemplo, mata apenas as bactérias anaeróbicas, aquelas que vivem sem oxigênio. Essa mudança na composição da microbiota altera o comportamento do sistema imunológico, interferindo diretamente em nossos genes humanos e reduzindo a produção de mucina, proteína necessária à formação da camada de muco. Com uma
Camada de proteção mais fina. Micróbios de todos os tipos têm acesso mais fácil à mucosa intestinal. Se eles, ou seus componentes químicos, conseguem chegar à corrente sanguínea do outro lado, o sistema imunológico é mobilizado. Você pode estar se perguntando se os antibióticos mudaram o funcionamento do sistema imunológico. Será que não ficaríamos ainda mais doentes ao tomá-los? Em um estudo com 85 mil pacientes, os que tomavam antibióticos de longo prazo para o tratamento de acne tinham 2 vezes mais chances de contrair resfriados e outras infecções do trato respiratório superior do que pacientes de acne que não tomavam antibióticos. Outro estudo com estudantes universitários descobriu que tomar antibióticos quadruplicava o risco de pegar um resfriado. Mas e o efeito dos antibióticos sobre as alergias? Em 2013, uma equipe de cientistas da Universidade de Bristol, no Reino Unido, fez a mesma pergunta. Eles tomaram como base um extenso projeto de pesquisa conhecido como Crianças dos anos 90, que coletou uma enorme quantidade de informações de saúde e sociais de crianças nascidas de 14 mil mulheres que engravidaram no início dos anos 1990. Os dados incluíram registros sobre o uso de antibióticos na infância. Descobriu-se que aqueles que receberam antibióticos antes dos 2 anos, com a surpreendente porcentagem de 74%, tiveram em média 2 vezes mais chances de desenvolver asma ao chegarem aos 8 anos. Quanto mais tratamentos com antibióticos as crianças receberam, maiores foram as chances de desenvolverem asma, irritações na pele e febre do feno. Mas correlação nem sempre significa causa. O pesquisador-chefe do estudo dos antibióticos já havia descoberto, 4 anos antes, que quanto mais tempo as crianças passavam na frente da televisão, maiores eram as suas chances de desenvolver asma. Claro que, apesar da semelhança dos resultados com o estudo dos antibióticos, ninguém realmente acreditou que ver televisão pudesse desencadear uma disfunção imunológica nos pulmões. Na verdade, o número de horas diante da TV estava sendo usado como um reflexo da quantidade de exercícios que a criança praticava. Mas o argumento continua válido. Como podemos nos certificar de que a quantidade de antibióticos que uma criança recebeu não é também um reflexo de alguma outra coisa? Por exemplo, do grau de superproteção dos pais, ou, o que seria mais pertinente, da possibilidade de que os antibióticos tenham sido ministrados para tratar sintomas prematuros da asma. Para início de conversa. Mas os pesquisadores recalcularam as probabilidades, levando em conta esse dado, dessa vez excluindo qualquer criança que tivesse apresentado respiração ofegante antes dos 18 meses, e a correlação se manteve forte. Claro que o objetivo de qualquer tratamento com antibióticos é livrar o corpo de alguma infecção, de modo que a hipótese higiênica se sustenta à luz do vínculo entre antibióticos e alergias.
Mas o paradoxo continua, porque o sistema imunológico iria atacar alergênicos inofensivos, e não a ameaça aparentemente mais alarmante dos micróbios presentes no corpo? E se o aumento nas alergias estivesse mesmo ligado à queda nas infecções, por que as pessoas que tiveram menos infecções não são as que têm mais alergias? Em 1998, a professora Agnes Wold, da Universidade de Gothenburg, na Suécia, foi a primeira a oferecer uma alternativa à hipótese higiênica. As pesquisas sobre a importância da microbiota estavam começando a ganhar força, e a ausência de correlação entre infecções e alergia havia começado a pôr em xeque a ideia de Strachan. Além da correlação entre o uso de antibióticos e alergias, havia uma associação mais direta. A pesquisadora Ingegerd Adlerbert, que era colega de Wold, já havia comparado os micro-organismos de bebês nascidos em hospitais da Suécia e do Paquistão. Os bebês nascidos na Suécia, onde a prevalência de alergias é alta, tinham uma diversidade de bactérias bem menor que os bebês nascidos no Paquistão, especialmente de um grupo chamado Enterobacterias. Claro que o nível de higiene da Suécia excedia em muito do Paquistão, mas aqueles bebês não estavam ficando doentes, não sofriam de infecções. Eles apenas estavam sendo colonizados por uma maior diversidade de micróbios, sobretudo desse grupo de bactérias encontradas no ambiente em geral e no intestino adulto, portanto, nas fezes da mãe. Os protocolos de obstetrícia na Suécia, que em alguns casos incluíam a limpeza dos genitais da mulher antes do parto, podiam estar alterando completamente quais micro-organismos se instalariam no intestino vazio dos recém-nascidos. Wold achou que era essa mudança na composição da microbiota, e não a exposição direta às infecções, o que estava causando o aumento nas alergias. Ela organizou um grande estudo com bebês da Suécia, da Grã-Bretanha e da Itália, e rastreou as mudanças em sua microbiota ao longo do tempo. Conforme era esperado, esses bebês ultra-higiênicos haviam sido colonizados por menos espécies, sobretudo de enterobactérias. Em seu lugar havia mais membros de um gênero de bactérias tipicamente encontradas na pele, não no intestino, os estafilococos. Nenhuma espécie isolada ou grupo de micróbios pôde ser associado ao desenvolvimento de alergias mais tarde na vida, mas a diversidade geral dos micro-organismos encontrados no intestino dos bebês, sim. Os bebês que desenvolveram alergias tinham uma diversidade bem menor de bactérias no intestino do que os que permaneceram saudáveis. A reformulação da hipótese higiênica original de Strachan ganhou terreno entre os imunologistas e microbiologistas. Após 2 décadas de pesquisas sobre a microbiota humana, nossa compreensão sobre o que faz com o sistema imunológico se desenvolva de forma saudável ganhou mais uma camada de complexidade. Um ambiente superlimpo detém não apenas as doenças infecciosas,
mas também a colonização pelos micróbios que às vezes são chamados de velhos amigos. Esses velhos amigos evoluíram ao nosso lado, envolvendo-se num diálogo profundo com o sistema imunológico nesse processo. A hipótese higiênica se transformou na hipótese dos velhos amigos, um novo ponto de vista sobre uma ideia antiga. O que exatamente a microbiota está informando ao corpo humano ou ao corpo de qualquer animal? Como o corpo sabe em quais micro-organismos confiar e quais são os verdadeiros impostores? O sistema imunológico lidera uma equipe de diferentes tipos de células, cada uma com um papel específico na hora de detectar e destruir ameaças. Enquanto os macrófagos são soldados de infantaria que rapidamente engolem bactérias ameaçadoras, e os linfócitos B de memória são franco-atiradores, treinados para atacar um alvo específico. As células auxiliares T, como TH1 e TH2, são os oficiais de comunicações, encarregados de alertar a tropa em caso de invasão. Essas reações começam pelos antígenos, pequenas moléculas na superfície de um patógeno que o identificam como um inimigo. São como pequenas bandeiras vermelhas que o sistema imunológico automaticamente reconhece como sinais de perigo, quer já tenha deparado com aquele patógeno particular antes, quer não. Como todos os patógenos carregam esses sinais de perigo, eles sempre serão detectados se entrarem no corpo. Na época em que a imunologia se baseava no conceito de eu, não eu, pensava-se que eram os antígenos presentes na superfície de suas células que traíam a presença dos patógenos. Mas o que os pesquisadores não reconheciam na época era que os micróbios benéficos também carregam esses sinais de perigo, enviando ao sistema imunológico a mesma mensagem que os patógenos. Os sinais de perigo apenas os identificavam como micro-organismos, mas não informavam ao corpo se eram amigos ou inimigos. A microbiota não estava simplesmente sendo ignorada por um sistema imunológico esclarecido. Pelo contrário, nossos micróbios benéficos devem ter encontrado um meio de persuadir o sistema imunológico a deixá-los ficar. Você poderia pensar que todas as células imunológicas estão prontas a destruir alvos e sair à caça de ameaças. Mas, como com todos os sistemas do corpo, é preciso que haja um equilíbrio. Mensagens pró-inflamatórias, ataque, precisam contrabalançar mensagens anti-inflamatórias, retire-se. O lado anti-inflamatório da equação fica a cargo de uma célula imunológica recém-descoberta, a célula T reguladora, que age como um coordenador das reações imunológicas em geral, conhecidas como T-regs. Essas células acalmam os linfócitos agressivos e sedentos de sangue do sistema imunológico. Quanto mais T-regs, menos reativo será o sistema, e quanto menos, com mais agressividade ele vai reagir.
Porém, dados novos e surpreendentes indicam que o comandante das T-regs anti-inflamatórias não é um tipo superior de célula humana agindo apenas de acordo com os interesses do corpo. Pelo contrário, a microbiota é quem dá as ordens, usando as T-regs como peões, ao manipular os números dessas células calmantes. Ela assegura sua própria sobrevivência, já que um sistema imunológico calmo e tolerante significa uma vida fácil, sem medo de ataque ou eliminação. A ideia de que nossa microbiota evoluiu de forma a suprimir nosso sistema imunológico em seu próprio benefício é um tanto assustadora. Mas não precisamos nos preocupar, nossa longa história de evolução lado a lado com nossa microbiota ajustou perfeitamente o equilíbrio imunológico, e, assim, todos saem ganhando. Mais preocupante é a perda da diversidade que atingiu a microbiota dos seres humanos que têm um estilo de vida ocidentalizado. Quais são as implicações disso para as T-regs? Uma equipe de cientistas que incluía a Agnes Vold fez essa mesma pergunta. Para chegar a uma conclusão, resolveram usar o velho favorito dos laboratórios, os camundongos livres de germes. Eles mediram a eficácia das T-regs de camundongos livres de germes e a compararam com a de camundongos normais. Nos primeiros, foi necessária uma maior quantidade de T-regs em relação às células atacantes para suprimir a reação imunológica agressiva, mostrando que essas células, quando produzidas na ausência de uma microbiota, eram muito menos poderosas que aquelas presentes em um camundongo normal. Em outro experimento, acrescentaram a microbiota de um intestino normal a um camundongo livre de germes, e isso aumentou o número de T-regs produzidas pelo animal, acalmando o comportamento agressivo do sistema imunológico. Então, como os membros da microbiota são capazes disso? A superfície de suas células está coberta de sinais de perigo, iguais aos dos micro-organismos patogênicos. No entanto, em vez de irritar o sistema imunológico, eles conseguem acalmá-lo. Parece que, para que isso seja possível, cada espécie benéfica deve ter sua própria senha, conhecida apenas por ela e pelo sistema imunológico. O professor Sarkis Masmanian, do Instituto de Tecnologia da Califórnia, descobriu a senha de uma bactéria chamada Bacteroides fragilis. Essa espécie é uma das mais numerosas em nossa microbiota e com frequência fixa residência no intestino logo após o nascimento. Ela produz uma substância química chamada polissacarídeo A, ou PSA, que é liberada em cápsulas minúsculas, uma vez engolidas pelas células imunológicas do intestino grosso. Essas cápsulas desencadeiam a ativação de T-regs, que, por sua vez, enviam
mensagens químicas calmantes às outras células imunológicas e as impedem de atacarem a B. Fragilis. Usando o PSA como senha, a B. fragilis converte a reação pró-inflamatória do sistema imunológico em seu oposto. É provável que o PSA e as outras senhas produzidas por essas bactérias que colonizam o intestino no início da vida sejam importantes para acalmar a reação imunológica e impedir o surgimento de alergias. Muitas variedades dessas senhas devem ter evoluído para serem produzidas por grupos específicos de micróbios que ganharam aceitação como membros do clube exclusivo que é o corpo humano. Animais com alergia são deficientes em T. regs. E parece que, sem sua influência calmante, o freio de mão fica solto e o sistema imunológico avança em velocidade máxima, atacando até mesmo a mais inócua das substâncias. Permitam que eu fale agora sobre o cólera, a doença por trás dos litros de diarreia aquosa esbranquiçada que contaminaram o suprimento de água do Sorro. Em 1854 e ainda hoje causa surtos terríveis nos países em desenvolvimento. Ela é provocada por uma bacteriazinha desagradável chamada Vibrio cholerae, que coloniza o intestino delgado. Mas esse patógeno não pretende ficar por muito tempo. Enquanto a maioria das bactérias infecciosas tenta enganar o sistema imunológico até estar forte o suficiente para resistir ao ataque e causar uma infecção persistente, a V. cholerae anuncia sua presença desde o momento de chegada. Na primeira fase da missão, ela se prende à parede intestinal e se reproduz o mais rápido possível. Só que em vez de querer permanecer ali para causar uma infecção permanente, essa bactéria tem outro objetivo. Ela sai e faz isso em grandes números, misturada com a diarreia aquosa que drena do corpo de seu hospedeiro. A diarreia é uma estratégia tanto dessa bactéria quanto do sistema imunológico. A bactéria emprega como uma oportunidade para sair e infectar novos hospedeiros, enquanto o sistema imunológico se utiliza dela para se livrar de patógenos e suas toxinas. O mecanismo funciona mais ou menos assim. A parede intestinal é parecida com uma parede de tijolos, com várias células juntas, uma ao lado da outra. Mas, em vez de cimento, elas permanecem ligadas por proteínas semelhantes a cadeias. Isso torna a parede um pouco mais flexível. Na maior parte do tempo, tudo que tenta atravessar do intestino para a corrente sanguínea é forçado a passar diretamente por uma célula, onde está sujeito a todo tipo de interrogatório. Mas, às vezes, as cadeias de proteínas podem se afrouxar um pouco, permitindo que substâncias passem do sangue ao intestino e vice-versa. Caso seja necessário, a água do sangue pode passar entre as células da mucosa intestinal, penetrando no intestino e causando diarreia. Algo útil quando o corpo precisa se livrar de um patógeno.
Dois fatos são notáveis sobre a estratégia de saída da V. cholerae. Um deles está ligado ao impacto de nossas colônias microbianas específicas e ao funcionamento de nosso sistema imunológico. O outro, pelo qual começarei, é apenas interessante. As bactérias V. cholerae conversam umas com as outras antes de partirem. Não estou sendo antropomórfico aqui. Essas, e muitas outras bactérias, realmente conversam. Sua estratégia infecciosa é mais ou menos assim. Fase 1. Infectar o intestino delgado e se reproduzir feito coelhos. Fase 2. Quando a população atingir um determinado tamanho e o hospedeiro estiver à beira da morte, saírem uma torrente de diarreia, pronta para infectar 10 novos hospedeiros. A dificuldade dessa lógica é como saber que a população atingiu o tamanho suficiente para abandonar o barco. A solução se chama percepção de quórum. Cada indivíduo constantemente libera uma quantidade ínfima de uma substância química. No caso da V. cholerae, chama-se autoindutor 1 do cólera, ou CAI1. Quanto mais bactérias na população, maior a concentração de CAI1 ao seu redor. E então, a certa altura, o quórum é alcançado, ou seja, o número mínimo de membros está presente para votar. Com isso, eles sentem que está na hora de partir. A forma como fazem tudo isso funcionar é igualmente ágil. A concentração de CAI1, junto com outro autoindutor, o inteligência artificial 2, faz com que a V. cholerae mude a expressão de seus genes. Coletivamente, os indivíduos desligam os genes que os ajudam a ficarem presos à parede intestinal e depois ligam um conjunto de genes que produzem substâncias que forçam a parede intestinal a abrir as comportas. Um desses genes codifica uma toxina chamada Zomula occludens, ZOT, que foi descoberta pelo cientista e gastroenterologista italiano Alessio Fasano, que trabalha no Hospital Geral Infantil de Boston. Essa toxina afrouxa as cadeias que mantêm as células intestinais juntinhas, permitindo que a água entre a V. cholerae saia pelos intestinos, ganhando a liberdade. A descoberta de Fasano levou-o a pensar: essa toxina é uma chave viral que se encaixa em uma fechadura humana, mas o que essa fechadura está fazendo ali? Será que já existia uma chave humana feita para aquela fechadura, que foi copiada pela V. cholerae? Como era de esperar, Fasano descobriu uma nova proteína humana semelhante a ZOT, que chamou de zonulina. Assim como a outra, a zonulina interfere nas cadeias que mantêm as células intestinais coladas umas nas outras, controlando assim a permeabilidade da parede intestinal. Quanto mais zonulina, mais as cadeias se afrouxam e as células se afastam.
permitindo que moléculas maiores entrem no sangue e saiam dele. A descoberta da zonulina nos traz a parte pertinente à imunidade. Na presença de uma microbiota normal e saudável, as cadeias ficam fechadas e as células, rigidamente ligadas. Nada de grande ou perigoso pode alcançar a corrente sanguínea. Mas quando a microbiota entra em desequilíbrio, úmida metrópole de Londres foi gasta em habitats e culturas totalmente diferentes da minha. Selvas onde as pessoas caçam gambás ou outros roedores para o jantar. Desertos onde o meio de transporte mais rápido é um camelo. Comunidades nômades com aldeias inteiras flutuando em balsas no mar. Em todas elas, o dia a dia é diferente da vida no meu país. A comida é capturada, morta e consumida, sem necessidade de supermercados ou embalagens. O anoitecer traz as trevas, rompidas apenas pelo lampião a óleo ou uma fogueira. Uma doença sempre vem acompanhada da possibilidade bem real de morte iminente. Existem lugares onde uma criança dormindo pode perder um olho para uma galinha. Um acidente de trabalho seria cair de uma árvore durante a coleta de mel e a falta de chuva significaria nada de jantar. Ou seja, as refeições são o que você consegue cultivar ou capturar e a assistência médica se limita a alguma erva e uma oração. O que você não vê nos planaltos de Papua Nova Guiné, a dezenas de quilômetros da estrada mais próxima, ou nas aldeias do mar de Sulawesi na Indonésia, são pessoas com acne. Nem mesmo adolescentes. No entanto, na Austrália, na Europa, nos Estados Unidos, no Japão, todo mundo tem. Eu digo todo mundo, e isso é quase verdade. Mais de 90% das pessoas do mundo industrializado sofreram com as espinhas em algum ponto da vida. Os adolescentes são os mais atingidos, mas nas últimas décadas parece que a acne se espalhou para além deles. Agora os adultos, principalmente as mulheres, continuam tendo acne quando chegam à casa dos 20 e dos 30, e às vezes além. Cerca de 40% das mulheres entre 25 e 40 anos ainda têm espinhas, e muitas delas nem sequer sofreram com esse problema quando eram adolescentes. A acne leva mais pessoas ao dermatologista do que qualquer outro problema de pele. Como a febre do feno, espinhas parecem parte da vida, sobretudo na adolescência. Mas, se isso é verdade, por que as pessoas das sociedades pré-industriais não sofrem de acne também? Um pouco de reflexão denuncia que o fato de tantas pessoas terem acne é absurdo. Ainda mais absurdo é que há poucas pesquisas para desvendar sua causa, apesar do aumento inexorável dos casos, sobretudo entre adultos, que há muito tempo já passaram pela puberdade. Viemos insistindo na mesma velha explicação por mais de meio século: hormônios masculinos hiperativos, sebo em excesso, um frenesi de Propionibacterium acnes, levando a uma reação
Imunológica feia, com vermelhidão, inchaço e glóbulos brancos, pus. Mas essa explicação não resiste a uma inspeção cuidadosa. As mulheres com níveis mais elevados de andrógenos, os hormônios masculinos considerados responsáveis pela acne, não são os casos mais severos da doença. E os homens, que têm níveis de andrógenos muito mais elevados, não sofrem de acne tanto quanto as mulheres. Então, o que está acontecendo? Novas pesquisas indicam que estávamos procurando no lugar errado. A ideia de que a P. acnes causa acne já existe há décadas. Parece óbvio. Quer saber o que vem causando espinhas? Então olhe dentro de uma espinha e veja quais micróbios estão por lá. Não importa que essas mesmas bactérias também sejam encontradas na pele saudável de vítimas de acne e na de pessoas sem nenhuma acne. Não importa que algumas espinhas simplesmente não contenham nenhuma P. acnes. A densidade de P. acnes não está relacionada à gravidade da acne, e níveis de sebo e hormônios masculinos não prognosticam a presença da doença. O fato de que antibióticos, tanto os aplicados diretamente no rosto quanto os ministrados em comprimidos, costumam melhorar a acne tem reforçado essa teoria. Os antibióticos são o tipo de medicamento mais prescrito para espinhas, e muitas pessoas permanecem em tratamento durante meses ou anos. Mas eles não atingem apenas as bactérias que vivem na pele. As do intestino também são afetadas. Vimos anteriormente que os antibióticos alteram o comportamento do sistema imunológico. Seria esse o verdadeiro motivo de sua ação contra a acne? O que está ficando claro é que a presença de P. acnes não é determinante para o desenvolvimento da acne. Ainda há debate sobre qual seria o verdadeiro papel desempenhado por essa bactéria da pele, mas estão surgindo novas ideias sobre a contribuição do sistema imunológico para essa doença. A pele dos pacientes com acne contém células imunológicas extras, mesmo em áreas aparentemente saudáveis. Parece que a espinha é só mais uma manifestação da inflamação crônica. Alguns chegam a cogitar a hipótese de que o sistema imunológico tenha se tornado hipersensível a P. acnes e talvez outros micróbios da pele, deixando de tratá-los como amigos. O mesmo vale para as doenças inflamatórias intestinais, a doença de Crohn e a colite ulcerativa, possivelmente devido a uma mudança na composição normal da microbiota. As células imunológicas do intestino parecem perder o respeito que costumam ter pela colônia do intestino. Pode ser porque as células T. regs, com sua influência calmante, tenham desistido de controlar os membros mais agressivos do pelotão imunológico. Assim, em vez de tolerarem e
encorajarem a presença dos micro-organismos benéficos, elas decidem atacar los. Trata-se menos de auto-imunidade, dirigida contra o eu, do que de co-imunidade, ataques imunológicos contra os micróbios comensais que normalmente vivem numa relação de mutualismo benéfica para o nosso corpo. As vítimas de doença inflamatória intestinal têm uma chance muito maior de desenvolver cânceres coloretais, e isso aponta para uma ligação mais profunda entre desbiose e saúde. Há muito se sabe que certas infecções podem provocar câncer. O papilomavírus humano, HPV, por exemplo, está por trás da maioria dos casos de câncer cervical, e a bactéria Helicobacter pylori, que causa úlceras estomacais, pode também provocar câncer no estômago. A desbiose que acompanha a doença inflamatória intestinal parece aumentar ainda mais o risco. A inflamação causada por esse desequilíbrio da flora bacteriana de algum modo danifica o DNA das células humanas que revestem a parede do intestino, permitindo o desenvolvimento de tumores. O papel desempenhado pela microbiota no câncer não se limita aos tumores do sistema digestivo. Como a desbiose pode aumentar a permeabilidade do intestino e desencadear um processo inflamatório, cânceres em outros órgãos também podem ser causados por uma microbiota em desequilíbrio. O câncer no fígado oferece o melhor exemplo de como isso acontece. Num experimento para descobrir como a obesidade e uma dieta rica em gordura poderiam estar envolvidas no surgimento de tumores, pesquisadores expuseram camundongos magros e obesos a substâncias químicas cancerígenas. A maioria dos camundongos magros resistiram, mas um terço dos camundongos obesos desenvolveram câncer do fígado. Sem entenderem como uma dieta rica em gorduras poderia provocar um câncer fora do intestino, os pesquisadores compararam o sangue dos dois grupos de camundongos. Os camundongos obesos tinham níveis mais altos de um composto químico prejudicial chamado ácido deoxicólico, DCA, que sabidamente causa danos ao DNA. O DCA é produzido por ácidos da bile, substâncias produzidas para ajudar na digestão de gorduras na dieta. Mas os ácidos da bile se convertem em DCA, que precisa depois ser decomposto no fígado apenas na presença de um grupo particular de micróbios do gênero Clostridium. Os camundongos obesos tinham níveis muito maiores de clostrídeos no intestino do que os magros, o que os tornava especialmente suscetíveis a desenvolver câncer no fígado. Atacar os clostrídeos dos camundongos obesos com antibióticos reduziu suas chances de contraírem câncer. Todo mundo sabe que fumar e beber eleva o risco de câncer, mas o que pouca gente sabe é que temos uma chance muito maior de contrair câncer se estivermos com excesso de peso. Nos homens, estima-se que 14% das mortes por câncer estejam ligadas ao excesso de peso. Nas mulheres, essa cifra é ainda
Maior, 20%. Acredita-se que muitos casos de câncer do seio, do útero, do cólon ou do rim estejam associados ao sobrepeso e que a microbiota obesa tenha alguma culpa na história. O grande paradoxo da saúde no século XXI, agora que o domínio das doenças infecciosas chegou ao fim, é que nossa saúde pode depender de termos mais micróbios, não menos. Está na hora de passarmos da hipótese higiênica para a hipótese dos velhos amigos. O que está em falta não são as infecções, mas os micro-organismos benéficos que treinam e acalmam nosso sistema imunológico. Em desenvolvimento. No capítulo 1, perguntei qual seria a conexão entre as doenças do século 21, aparentemente tão díspares: obesidade, alergias, doenças autoimunes e mentais. A resposta é o que todas elas têm em comum: a inflamação. Nosso sistema imunológico, longe de ter entrado de férias agora que as doenças infecciosas foram vencidas, está mais ativo do que nunca. Agora ele enfrenta uma guerra incessante, não porque existam mais inimigos, mas porque, por um lado, baixamos a guarda e abrimos as fronteiras para os micro-organismos que deveriam ser nossos aliados, e por outro, perdemos a força pacificadora que esses micróbios treinam. Portanto, se você quer mesmo fortalecer seu sistema imunológico, desista das frutinhas caras e dos sucos especiais. Em vez disso, ponha sua microbiota em primeiro lugar, e o resto virá naturalmente.